Para quem não me conhece, meu nome é Nayara, sou aluna aqui da Associação Buda, junto com o Instituto Pramana e o Instituto Thomasiano. Minha formação original é engenharia de controle e automação. Me formei na UFMG, fiz um MBA aqui já na USP, na, na Politécnica, em automação industrial. Ninguém sabe muita coisa para que serve, mas hoje eu trabalho com projetos. Principalmente na área de petroquímica, e é isso. Hoje eu tenho uma empresa, PJ, trabalho com isso, e na minha outra área, na área de humanas, né, eu estou estudando desde 2015 aqui na associação, e no lado do Instituto Pramana, né, e no Instituto Thomasiano, desde que a gente fundou, a gente tem tido estou participando dessas aulas com o professor Plínio. E também estou cursando Teologia Católica no CDB. Se tudo der certo, esse ano eu termino finalmente. Mas vamos lá. Eu tive um pouco de dificuldade ainda. Minha primeira apresentação no método fenomenológico, eu ainda estou um pouco assim, sem saber se eu vou acertar a linha, se vai ficar muito estranho. Mas aí o professor Plínio vai me corrigir, depois a gente aprende junto, todo mundo. O que não fazer, talvez. Bom, o que mais me marca em toda essa discussão que a gente tem, eu sempre penso em um diálogo. Às vezes parece meio utópico a gente ter um diálogo, mas eu sempre penso em como a gente pode, em que a gente pode ter um diálogo e o que não um sincretismo religioso, falar que tudo é a mesma coisa, sabe, daquelas acochambras, falar que deve ser a mesma coisa, não, mas o que a gente pode aproveitar de um no outro, para um reforçar o outro, para a gente poder de fato ter uma comunicação e não uma imposição de verdades. Então, isso foi o que mais me motiva. Então, foi com esses olhos que eu pensei sobre o que falar sobre esse capítulo que a gente viu, que a gente está vendo, sobre a questão que a gente está vendo se Deus existe. E particularmente, esse que a gente viu esse final de semana. Então, eu vou mostrar minha cabeça de engenharia funciona mais ou menos nesse. É isso que eu vejo, às vezes, das aulas, são várias setas, vários quadradinhos, vários desenhinhos, então é isso que aparece na minha mente, que eu tentei colocar aqui para mostrar para vocês, para ver mais ou menos o meu raciocínio, para eu não ficar perdida, tá? Para não ficar falando muito solta, que eu acabo me perdendo. Então, o que que a gente viu que me marcou nessa aula? A gente viu que no cristianismo, dentro de Tomás de Aquino, ele fala: a gente é feito de matéria e forma, em vida, né? Esses bonequinhos que tá na vida. E quando a gente morre, o que acontece? A gente tem uma alma racional, que eu coloquei a linha do pós-morte, só morreu aqui, tuque. A gente tem uma alma racional que ela é imortal, a gente viu que ela é inerentemente existente, ou seja, fica a vida toda. E daí entra aquela questão que eu até perguntei para o professor Plínio durante, mas se é imutável, se não é, a gente vai. Por que eu coloquei uma interrogação? Porque o professor Plínio até falou assim: mas se é questão do purgatório, que se a alma for imortal, como que, ó, imutável, como que ela aprenderia no purgatório? E não sabe se direito. Tem gente que, tem linha que acredita no purgatório, tem linha que não acredita. Então, sei lá, por isso que eu coloquei uma interrogação de, sei lá, não sei, não conseguiria definir, nem sei se eu acredito se é mutável ou imutável, eu não tenho base para isso. Então, eu coloquei uma interrogação. Mas o fato é que tem uma alma imortal, que ela vai para não sei aonde depois, vai para algum lugar, mas ela não morre. Aí tem a vida pós-morte, né? E daí a gente tem o problema, que é aquele problema que a vertente esquerda aqui, o direito seria a visão católica, a esquerda a budista. No budismo, a gente tem aquele problema de que a pessoa sai e eu coloquei até um ciclozinho que ela vai e volta, né? Mas não necessariamente ainda
como humano, né? Pode nascer como outras formas de existência, animal, ou outras formas de existência. E mas aqui eu coloquei só o humano, né, pra gente a ideia é ver o que que a gente comunica, né? Então, aí tem um problema, porque eu não posso chegar e falar assim que é a mesma coisa, eu não posso chegar e falar assim, ah, o fim é o mesmo. Não, o fim é o mesmo, o fim é diferente, porque no budismo você vai ficar aqui rodando até que você consegue sair desse ciclo de sofrimento. E não tem uma alma inerentemente existente, porque entrou aqui e acabou tudo, não tem nada que vai para o pós-morte. Tem tendências, mas não é nada uma alma imortal, inerentemente existente, imutável, que vai para um pós-morte e fica em algum lugar. Então, não, quebra tudo, tipo, acaba tudo e bora outra existência. Então, o que que a gente pode comunicar nesse cenário? Tipo, porque tem uma coisa que essa esfera aqui, nesse campo, a gente não pode comunicar, porque são coisas totalmente distintas. Então, a gente pode comunicar nessa parte aqui que está em vida. O que que a gente pode comunicar em vida? E foi o que eu estava pensando, o que que a gente poderia dialogar desse cenário tão distinto. Foi o que eu consegui enxergar. Eu coloquei os dois bonequinhos conversando. Qual que é a ponte de diálogo que poderia ter? Eu acho que é a disciplina moral. Em que aspecto da disciplina moral, né? Eu, o fim, de fato, é diferente, porque o fim católico é ir para o céu, é ter uma visão beatífica de Cristo, né? Visão de Deus, né? E no budismo, o fim último é sair do samsara, ou atingir a paz definitiva do nirvana, ou, ou o completo despertar. Então, o fim é diferente, mas os meios, ou as formas, as coisas que são cultivadas, podem ter uma comunicação, que daí que é o que eu me perguntei até que ponto que poderia comunicar, mesmo sendo o fim último diferente. Aí, o que que eu consegui tirar do que eu aprendi até hoje, tanto na teologia católica e no budismo? O que que a gente poderia fazer esse paralelo? A gente tem Deus, eu coloquei que é a simbologia de Deus da Unitrino, né? Na Trindade. Então, o que que a gente tem na Igreja Católica? A gente tem Deus que mexe na vontade, eu coloquei esse aqui é meio, né? Coraçãozinho, eu sei como é que não tinha como representar, mas meio na vontade do ser humano, que a gente tem, esses dias eu estava estudando sobre a graça, estava lendo a Suma Teológica da parte das questões que o Tomás de Aquino traz sobre a graça, é lá para as questões 109, por aí, 110, 111. E daí ele fala da graça santificante que vem de Deus, né? Mas a gente age pelo Espírito Santo, né? Que derrama a graça santificante. Essa graça santificante tenta justificar a pessoa para a pessoa ficar, de fato, se tornar santa, né? E tem a graça que ele chama de graça gratuita. Essa graça gratuita, ela é para você, é dada por Deus, mas é para você agir em benefício da santificação dos outros. E também ele classifica como tem outra classificação, ele fala da graça operante e a graça cooperante. E daí entra num negócio muito legal que o professor falou esse sábado sobre a caridade. Ele falou, olha, a gente tem a caridade. São dois tipos, duas formas de caridade, né? A caridade pode ser dividida em dois tipos, né? Quando ela é para Deus, seja você um amor para com Deus, ou você vê o Deus no outro e por isso você ajuda o outro, chama de piedade. E quando se eu entendi corretamente, senão o professor Plínio me corrige depois. E quando você age, quando você vê o outro, você vê o sofrimento do outro e você quer ajudar o outro, vendo como outro ser humano mesmo, né? Sem ver Deus nele, mas vendo como um irmão seu ali precisando de ajuda, você está falando de misericórdia. Então a gente tem Deus atuando na vontade do ser humano,
movendo ele, e tem uma liberdade aqui. A gente tem uma liberdade do ser humano, porque o ser humano ele pode aderir a essa vontade de Deus, ele pode falar que não quero e negar e continuar em pecado. Então, ele pode querer e falar assim, não, vou agir, e até Tomás de Aquino fala que a graça pode ser até aumentada, porque à medida que você consegue corresponder a isso, em bem, colocando aqueles dons em favor de fazer a edificação da igreja, né, tornar as pessoas santas, né, para ajudar nessa coisa de santificar as pessoas também, você pode até aumentar a sua graça. Então, assim, tudo, né? Mas só que nesse caso tudo começou de Deus, começou da ação de Deus, e a liberdade, o livre-arbítrio da pessoa, ela pode querer falar, eu quero ajudar os outros, eu vou ajudar nisso, e beleza. Só que do outro lado, na esquerda, a gente tem o budismo. O que que é? O budismo não tem nada. E nesse ponto também, assim, não tem como a gente falar que no budismo tem um Deus que coloca aquilo não mexe na sua vontade, não tem uma figura divina que vem aqui por fora e mexe na sua vontade. Mas é o próprio ser humano que vai treinar a si mesmo para poder beneficiar os outros. E aí a gente tem o conceito de bodhicitta, que é a mente que deseja o completo despertar que envolve a libertação sua e dos outros. Aí você gera um desejo, uma vontade muito grande de trabalhar para retirar os outros do sofrimento. E aqui eu acho que há um diálogo. Se a gente pegar e considerar essa coisa da vontade de tanto melhorar a si mesmo, como também melhorar os outros, eu acho que aí é uma coisa que a gente pode comunicar, conversar com o outro. E o que que eu me baseei nisso, né? Onde que está aqui o diálogo? Eu acho que, que seria a disciplina aqui, né? Que eu falei, o que é disciplina ética? É aquela coisa dos valores que você cultiva, né? Aí aqui eu acho que o central é amor e a compaixão, que eu consegui enxergar. No budismo, a gente tem o amor, a definição de amor é quando você deseja que todos os outros tenham felicidade em suas causas e você ainda se torna uma causa para você quer se tornar causa para a felicidade dos outros, ou seja, você se move para ajudar o outro, para você trazer felicidade para o outro. E a compaixão é que você deseja, mas não só deseja, também se empenha na libertação do sofrimento dos outros. Isso é amor e compaixão. E eu acho isso totalmente dialogável com a tradição cristã. Quando a gente vê nos evangelhos aqui, amai-vos uns aos outros e amai até mesmo os vossos inimigos. Se a gente não. Eu acho que aqui é um diálogo muito grande, porque se a gente. Como que a gente vai amar uns aos outros se a gente não destrói um egoísmo, não destrói aquela competitividade, aquela coisa de se achar melhor que os outros, de achar mais merecedor que os outros, de achar mais puro, mais digno do que os outros. E isso é muito também do objetivo do budismo, de tirar o egoísmo, de tirar a ignorância que se vê o eu separado do outro. Eu sou uma coisa, o outro é uma outra coisa que não tem nada a ver comigo, cada um com seus problemas. Eu acho isso que é totalmente comunicável. Então, assim, quando a gente pergunta, mas que um budista tem a ver com um cristão? O que um cristão tem a ver com um budista? Por que não a gente pegar, por exemplo, no budista, não pegar um exemplo da misericórdia cristã, daquelas ações que a gente chama de caridade, mas da caridade, da vertente da misericórdia ali, né? De ajudar os outros nas necessidades básicas, porque a gente sabe que a gente aprende no budismo, a gente aprendeu, por exemplo, da vida humana, da preciosa vida humana, como que é difícil de a gente obter e como que a gente tem que valorizar ela. Então, se a gente está agindo para o outro, ajudando na saúde do outro, a gente está ajudando também ao outro a valorizar a vida humana do outro também.
Então, eu acho que nesse aspecto, eu acho que é muito. A gente pode usar ferramentas dos outros, a gente pode, por exemplo, meditar nessas palavras de como nós, gente, se a gente for, eu quero seguir uma moral budista. Por que não a gente pegar, espelhar algumas coisas e falar, essas coisas aqui, dentro dessa esfera aqui, dentro da esfera desse amor e compaixão, por que não a gente pegar um modelo de Jesus, por exemplo, falar, poxa, você dá uma cara da outra cara para você bater, você dá até sua veste, se precisar. Você fala, meu, como que não pode ter diálogo? Lógico que pode ter diálogo, porque isso vai ajudar a bater em todo esse toda essa prepotência que a gente tem, toda essa arrogância, egoísmo que a gente tem. Então, eu acho que tem muito diálogo aqui. E ainda extrapolando um pouquinho mais, eu estava pensando sobre. Porque eu ainda tenho muita. A gente pensando nessa coisa da graça, porque ainda assim, é uma coisa que a gente tem fé, né? A gente tem. É uma coisa que a gente tem uma limitação para a gente entender. Lógico que a gente tem uma palavra revelada, mas a gente não consegue entender por a gente mesmo. E eu estava pensando sobre como que a gente pode dizer, porque uma coisa que eu não entrei no estudo da parte lá da Graça de Tomás de Aquino, eu não li a questão de predestinação. Falei, porque tinha uma coisa lá de predestinação, e eu falei, eu vou desviar disso aqui, porque eu não gosto dessa ideia de predestinado, de você nasceu para aquilo. Eu acho que a gente tem que. Eu sou uma coisa mais que eu acho que tem que ter chance para todo mundo, sabe? Eu prefiro essa visão, mas lógico que eu tenho que um dia chegar a aprender para ver o que que é, né? Mas eu não, dei uma postergadinha mesmo porque meu TCC não ia entrar nisso. Eu tive que focar as energias onde eu queria mais trabalhar. Mas eu ainda tenho curiosidade de ver isso. Mas uma das coisas que eu estava pensando é como que a gente pode afirmar que, em termos de diálogo, né? Como que a gente pode afirmar que a nossa verdade é maior que a verdade do outro? Como que eu posso chegar e falar assim, não, uma das coisas que eu fico me perguntando é, será que a graça é só para os batizados mesmo? Como é que eu posso chegar a afirmar e falar, não, você não é batizado, você não é merecedor da graça de Deus? Acho que será que não é mesmo? Porque eu pensei, tudo bem, a fé é um dom de Deus. Aí a conversão, a pessoa não é chamada à conversão, como que Deus agiu no coração dela se ela não era batizada, foi convergir, foi chamada à conversão, entende? E outras, sendo Deus sumo bem, a fonte de todo bem, como que a gente pode chegar e afirmar, será que aquela pessoa que é boa, será que eu vou falar assim, de onde que vem a bondade dela, assim? Deus é de sumo bem, então será que Deus não pode agir no coração dela sem ela chamar aquilo de Deus? Aí, mas assim, é uma coisa que, não pensando em sincronia, porque são sistemas diferentes, são pensamentos diferentes, a gente não pode igualar as coisas, não é sincretismo religioso, mas eu penso nisso, mas como a gente não, para a gente não criar aquela coisa de chegar a impor a verdade nos outros, sabe? Tem gente que tem, a gente aprende isso no budismo, às vezes que tem gente que tem tendências mentais diferentes. É, às vezes a pessoa, ela gosta do modelo cristão, ela quer seguir o modelo cristão. Tem uma que gosta mais do modelo protestante, tem outra que gosta mais do modelo muçulmano, e acho que a gente não tem que chegar e falar, não, a nossa verdade é maior, sabe? A nossa verdade é essa. Esses dias eu acho que assim, o professor Plínio comentou com a gente numa aula de Lanrim, né? Da vertente de teologia, que ele falou, olha, o Buda é chamado de conquistador, mas é o termo de conquistador do, do conhecimento que leva à superação do sofrimento. Ele não é dominador. Então a gente não tem que pegar e querer dominar os outros, querer impor nossa verdade. Mesmo no catolicismo, ninguém, você não impõe a conversão ela tem que ser de coração. A conversão é da pessoa, você já mostra o modelo, você conversa com a pessoa, mas a conversão tem que ser dela. Você não pode chegar e impor ela, porque senão não vai ser verdadeira, não vai dar em nada, vai ficar aquelas figueiras secas, né? Então não adianta. Então a gente tem que deixar o outro ver qual que é o modelo dele e ajudar nas nossas limitações. Eu acho que a gente tem muito para dialogar e eu acredito nisso. E eu acho que é isso que eu tinha para falar.
Obrigada, Nais. Se você quiser tirar compartilhando, Pode tirar? Peraí. pode tirar. Aí, professor Plínio, quer fazer algum comentário? Ou a gente já pode encerrar? Não, é, eu não sei muito o que falar, Nayara, porque você ficou mais adentro, assim, você ficou mais dentro de uma questão pessoal, né? Você ficou mais na questão do que. Tudo bem que o método é fenomenológico, mas você tinha que ter falado um pouco da questão da existência de Deus, né? Você falou mais do diálogo interreligioso, mais de uma teologia moral, de um diálogo interreligioso, mas e as questões que você viu lá? Como é que ficaram? Ah, eu As achei que questões. eu ia trazer na primeira, mas então eu fiz errado, professor. Eu pensei em trazer, tipo, de o que a gente pode conversar só. Você tem que, tem que trazer alguns elementos, né, do Santo Tomás de Aquino, senão fica muito. Eu acho que, tipo assim, a gente poderia trocar uma ideia, entendeu? E tal. Não, tudo bem, poderia trocar uma ideia, mas qual é o tema da ideia? Ah, o tema da ideia é diálogo interreligioso. Também mas o principal é o tema do artigo, né? Você não pode escapar tanto assim do tema do artigo, né? Porque no tema do artigo, por exemplo, não fala de amar uns aos outros e não fala também de bodhicitta, né? Então, você poderia trazer elementos da bodhicitta? Poderia. Mas o problema é que você precisa pelo menos ficar dentro do tema, entendeu? Tudo bem que é método fenomenológico, mas não pode escapar tanto assim, né? Senão depois o Yoshi vai falar e vai falar, por exemplo, não, aqui está falando da Suma Teológica da Existência de Deus, mas vamos falar do Apocalipse e da questão do inferno. Mas, entende? Mas aí, o que tem a ver com o artigo? É, entendi. Então tem que É, ficar mais dentro do padrão. Mas tudo bem, tá ótimo. Você teve coragem de falar, de expressar a sua opinião, mas tem que tentar aí manter mais dentro do tema do artigo, né? Você escapou muito. Bom, então você foi falar de uma reclamação, me parece sim, pessoal, né? Alguma coisa aconteceu aí, você não se conforma com alguém que está falando que não dá para ter diálogo e tal, tudo bem. Mas, para a próxima, procura manter um pouco dentro do viés, entendeu? Não vai tão longe assim. As considerações são interessantes que você colocou, mas eu fiquei meio e o artigo, e o artigo do São Tomás de Aquino, onde é que estava aí nessa parada toda, entendeu? Mas está ótimo. Só procura não ficar tão revoltado assim quando os outros falam com você que não pode ter diálogo interreligioso, senão aí você vai só pensar em falar. Claro que pode ter, e eu acho legal isso. Não, tá certo, você está correta. Tem que ter diálogo interreligioso. Mas falta uma parte da exposição, que é a exposição do tema do artigo, né? Mas está ótimo. Então, tá bom, retomamos amanhã, continuação do seminário. Obrigada, Nayara, obrigada, professor Plínio. Até mais.